incessantemente, tá? Tem outras ideias muito interessantes. Só dei um spoilerzinho aqui para os irmãos, porque a equipe ainda não está a par de tudo, né, pastor? Vai ser na quarta-feira, teremos vigílias, né, voltar essas vigílias. Cadê a irmã Rosemary? Ah, tá na roça. Uhum, ela faz parte também aqui conosco, tá? Ana Camila. E aproveitando a oportunidade que o pastor nos convidou aqui, pastor, eu queria pedir que hoje nós estivéssemos levantando um clamor, irmãos, pelos nossos jovens que estão fazendo Enem, né? Inclusive o Jab está lá, se preparando. Depois nós vamos ter que sair um pouquinho só antes para levá-lo, né? Se não terminar até umas 11h15. E não, não é isso não. E também, irmãos, por Paraná, né? Que nós vimos a tristeza que está lá em Rio de Janeiro também. Aproveitar que a gente está aqui, você que tem algum pedido de oração, se coloque em pé. Você que tem um filho ou filha, ou irmão ou irmã, que vai fazer Enem, tiver também, nós vamos orar por ele. E nós vamos orar também pela sua demanda pessoal, se você puder, coloque em pé. Queria pedir à irmã Marli, que está aqui do meu lado já, né? Fizesse essa oração por cada um de nós. Nós vamos clamar pelo ministério de oração, clamar por aquela cidade muito bonita, tanto devastada, orar. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós temos a certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, os nossos clamores, ó Deus. E nessa certeza, nós estamos aqui mais uma vez, clamando ao Senhor por tantas bênçãos, por cada intercessor, por cada irmão que se dedica, meu Deus, buscando o socorro no Senhor. E nós queremos colocar nas tuas mãos a vida de toda aquela cidade, aqueles irmãos, aqueles que ainda nem te conhecem, mas que todos eles recebam, meu Deus, o Santo Espírito do Senhor, Consolador daquela cidade ali do sul, lá em Rio Bonito, que o Senhor possa, meu Deus, estar tirando toda angústia, todo desespero, que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um, porque o Senhor conhece cada necessidade, ó Deus, as fraquezas de cada um, que o Senhor possa fortalecê-los, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos também ao Senhor pelos nossos irmãos, os jovens de todo o Brasil, que vai estar hoje prestando Enem. Ó Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria, tranquilidade no momento de responder as questões, e que todos, meu Deus, sejam bem-sucedidos com a ajuda e orientação do Senhor. Pedimos também ao Senhor, meu Deus, pela cidade do Rio de Janeiro. Ó Deus, tantas pessoas estão com dor por perda de seus entes queridos. Nós não somos juízes, nós não podemos julgar, mas o Senhor conhece o coração de cada pai, de cada membro da família. Que o Senhor esteja consolando, meu Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória. Que o Senhor receba a nossa gratidão e a nossa adoração no trono de graça do Senhor nesta manhã. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, em nome de Jesus, e que continue na direção das nossas vidas, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado. Pode. Irmãos, eu esqueci de lembrar, tá? Para as irmãs agora, faz parte desse ministério, dentro do Ministério de Oração, Déboras, tá? Nós vamos continuar, já tivemos o primeiro encontro e quarta-feira que vem agora nós teremos apenas mulheres orando pelos filhos, não somente pelos nossos, por todos os filhos. Então, você que quer vir orar pelo seu filho, pelo sobrinho, por alguém, de 15 em 15 dias, quarta-feiras, às 18h30. Essa quarta-feira agora nós vamos ter, tá bom? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2. Podem ir para o
teclado, instrumentos que tocam a base. Todos têm a sua importância, mas Deus deseja que nós trabalhemos no reino com coração grato, unidos. Nós entendemos esse ano que a adoração é um estilo de vida. Em 2025, a PIBS, durante todo o ano, mesmo sem você perceber, falou o tempo todo sobre adoração. Nós estamos num projeto de 3 anos para entender a visão da igreja. Você sabe qual é a visão da PIBS para esse novo tempo? Qual é a visão? Adorar a Deus, servir as pessoas. Durante o ano de 2025 todo, nós percebemos a adoração a Deus. No ano que vem, durante todo o ano que vem, de 2026, nós vamos falar sobre fazer discípulos. E durante o ano de 2027, todo ele sobre servir as pessoas. Nesse ano, nós já entendemos, irmãos, que a adoração é um estilo de vida. Ou seja, não é só um movimento que eu faço no culto quando eu estou cantando. Não é só levantar as mãos e clamar a Deus durante o culto. A adoração é um estilo de vida. Com tudo que eu faço e com tudo que eu sou, eu estou adorando a Deus. É a principal missão de uma igreja, porque adorar é tributar ao Senhor tudo que é de melhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Sejam lábios gratos através das canções, seja a minha oferta, seja o meu choro grato e leal, seja a minha forma de cantar, seja a minha forma de falar, as minhas atitudes, tudo é adoração. E quando nós estamos juntos como igreja, nós temos um objetivo comum: adorar a Deus, fazê-lo conhecido, através do discipulado, para que possamos servir as pessoas, e essas pessoas que nós servimos, adorem a Deus. Irmão, servir, portanto, é o fim daquilo que nós estamos sonhando, e é uma forma como nós adoramos. Nós podemos adorar ao Senhor através do que fazemos aqui. Serviço é uma forma de culto. E quando nós lemos o texto de Romanos no capítulo 12, nós vemos uma verdade de que a adoração, ela não está só nas palavras, mas no uso fiel dos dons que Ele nos deu. Através dos dons que Ele mesmo nos concedeu, nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Paulo está aqui escrevendo para uma igreja que ficava num contexto extremamente desafiador. A igreja de Roma era a igreja que ficava no coração do império, na capital mundial daquela época. Naquele contexto tinha gente de tudo quanto é tipo. Era o centro político daquele império, mas também o centro cultural. Tudo de mais relevante ia para Roma. E é nesse contexto que chega para aquele lugar pessoas que conheceram a Jesus e ali formam uma igreja. Uma igreja que era formada de gentios e de judeus também. Era uma igreja bem representativa, tinha tanto judeus quanto gentios, pessoas de todo tipo, num lugar que tinha tudo quanto é influência. E é nesse lugar que Deus deseja que esses irmãos usem o seu dom, o dom que Ele mesmo deu para o serviço da igreja. A carta aos Romanos é, na minha visão, a carta mais teológica e profunda do Novo Testamento. Quando nós vamos ler a carta aos Romanos, nós vamos perceber toda a dissertação de Paulo a respeito da salvação, a respeito da justificação pela fé. Nós vemos, por exemplo, Paulo até o capítulo 11, costurando a teologia que até hoje nós entendemos como real. Até hoje somos influenciados pela teologia que Paulo costura de Romanos capítulo 1 até o Romanos capítulo 11, quando ele especificamente diz que nenhum de nós somos dignos da salvação, que nenhum só ser humano busca a Deus pela sua própria vontade, que todos nós somos igualmente pecadores e que por isso precisamos de salvação pela graça de Deus. E essa salvação acontece através da fé.
E ele vai costurar isso usando exemplos como, por exemplo, Abraão, dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Ele chega até um ponto de comparar o batismo com relação à vida com Deus, dizendo que o nosso batismo é uma expressão da nossa fé, no capítulo 6. No capítulo 7, por exemplo, Paulo vai dizer de uma forma muito clara que ele mesmo tinha uma luta interna. O bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. O mal que ele não queria, ele fazia e refazia. Ele chega a uma conclusão no versículo 24 do capítulo 7, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? E ele fala: graças a Deus por Cristo Jesus, é Ele que pode nos livrar, amém? E ele continua em capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, louvado seja Deus. Ele vai construindo, portanto, essa salvação pela fé, a justificação em Cristo. E no capítulo 12 há uma virada de chave, quando agora ele faz uma convocação. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia no capítulo 12, versículo 1 e 2. Quando agora Paulo vai mudar a história, dando uma virada de chave. Ele sai um pouco dessa fala teórica, talvez, que não tem nada de teórica. Eu poderia dizer que seria uma fala doutrinária, essa seria a melhor maneira de falar. E agora ele vai fazer a aplicação prática, e ele diz no versículo 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é? O culto racional. Não vos amoldeis, não vos conformeis, não se amoldem a este século, a esse mundo, aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse tempo, nesses 2 versículos, Paulo faz agora uma mudança. Ele faz uma convocação solene. Ele roga: olha só, a partir de agora, já que vocês entenderam que vocês não são mais pessoas justificadas pelo mérito de vocês, ou porque vocês são bons demais, agora que vocês entenderam que tudo que vocês têm é fruto da graça de Deus, que a salvação é uma graça de Deus sobre a vida de vocês, que vocês são justificados pela fé, eu peço, por favor, ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo. Entreguem a vida de vocês. Portanto, culto racional é o culto em que eu me entrego. Em culto aquele em que eu sirvo, que eu posso, portanto, colocar em prática aquilo que eu creio. Está na hora, portanto, como igreja, entendermos que apresentar culto racional ao Senhor é se oferecer ao Senhor. É não se amoldar a esse mundo, mas transformar. E a partir do versículo 3, ele vai começar a dizer formas práticas da gente servir uns aos outros, da gente entender o Evangelho, da gente caminhar nesse sentido. E ele começa, portanto, da melhor maneira, usando sobre os dons espirituais uma forma da gente entender que os nossos dons não são apenas dádivas para você usar de acordo com o que você pensa ou para o seu bem comum, mas para que você sirva no culto racional a Deus. Então, essa transição de renovação de mente é algo que nós precisamos fazer, mudar a mente, transformar a forma como a gente entende a vida. E adorar a Deus deve ser, portanto, uma expressão daquilo que Ele mesmo nos deu. Os dons que Ele nos deu é uma forma da gente adorar a Deus. Paulo está ensinando, nesses versículos que lemos, do 6 ao 9, que os dons espirituais precisam ser exercidos dentro da igreja local, com humildade, com fidelidade a Deus, para que a vida da igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo experimente crescimento, para que você que está aqui seja fortalecido. Quem aqui quer servir ao Senhor com tudo que tem, com tudo que sou? Deixa eu ver. Todo mundo? Coisa boa. Quem aqui gostaria de crescer na sua fé? Levanta a mão. Olha que bênção. Essa pessoa que levantou do seu lado, ela é responsável por isso na sua vida. Juntos nós vamos
ajudando um ao outro, edificando um ao outro. É naquilo que você é bom e eu sou ruim que nós vamos ser edificados. É naquilo que Deus te deu como presente e não deu a mim que nós vamos poder ser edificados. Irmãos, graças a Deus que Deus não deu todos os dons para uma pessoa só. Deus dá dons para as pessoas de diferentes formas, para que nós possamos servir. E assim como Deus concedeu dons àqueles irmãos de Roma, aqui nós vemos claramente Paulo falando daquela igreja de Roma, ele deu também à primeira igreja batista em São Silvano dons e talentos que são diversos. Deus deu de forma gratuita, Deus deu de forma fiel a cada um de nós dons, e Ele tem chamado a igreja a servir com esses dons. Irmãos, adorar a Deus precisa ser também uma expressão de serviço. Uma expressão de serviço. Deus está nos convidando a usar os nossos dons, a transformar os nossos dons em uma adoração na prática. Eu fico muito preocupado quando eu percebo que essa igreja que tem 301 membros, existem pessoas que ainda não servem o ministério. A adoração não é apenas vir ao culto. Todos nós precisávamos estar envolvidos em pelo menos um ministério. Porque ao adorar ao Senhor, eu preciso usar do dom que Ele me deu. Pastor, eu não sei cantar. Talvez o seu instrumento, o seu ministério não é cantar, não tem problema. Pastor, eu não sei presidir. Tudo bem. Pastor, eu não sei falar em público. Tudo bem. Mas naquilo que só você sabe, você pode edificar a igreja. Existem formas diferentes de edificar a igreja. E hoje eu gostaria que nós entendêssemos isso, que o convite de Deus para a nossa igreja, nessa nova forma da gente entender a visão que Ele nos deu, é que cada um seja levado por essa visão a adorar a Deus, sim, nos cultos, sim, nos eventos, adorar a Deus nas casas, louvado seja Deus, a fazer discípulos, sim, num pequeno grupo, sim, na escola bíblica dominical, sim, anunciando Cristo às pessoas do seu trabalho, mas que esse discipulado me integre num serviço, a servir as pessoas, a estar presente no ministério, a cuidar da igreja, a zelar por esse corpo, a edificar uns aos outros. Irmãos, como temos trabalho a fazer? Como temos? Nós temos muito mais trabalhos do que voluntários. E hoje eu quero clamar a você a usar dos dons e talentos que Deus deu a você no serviço cristão, dentro dessa igreja. E eu vou pegar muito pesado nisso, porque eu acredito que uma igreja que deseja ser relevante é uma igreja que adora com os seus dons. Amém ou não? Amém demais. Então vamos seguir. Paulo está aqui nos respondendo uma pergunta. Como é que a gente vai adorar a Deus com os dons que Ele nos deu? Bom, ele responde dentro de algumas coisas aqui nesse texto que lemos. Eu quero passar rapidamente por eles por conta do tempo e da ceia que vamos celebrar. Primeira coisa, como nós adoramos? Reconhecendo a graça de Deus, reconhecendo aquilo que Ele nos deu. O versículo 6 diz que todos nós, diz o versículo, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Temos dons diferentes. A palavra dom vem do mesmo radical grego da palavra graça, carisma. Dom, portanto, é uma dádiva de Deus. Há um entendimento equivocado de que dom é algo que pode ser barganhado ou que pode ser desenvolvido. Claro que pode ser desenvolvido, mas a palavra não era essa que eu queria usar. Que dom pode ser talvez aprendido. Desenvolvido sempre pode. Agora, há uma dificuldade quando a gente percebe que dom é recompensa.
Ah, eu vou ser bonzinho e Deus vai me dar um dom. Ah, eu vou fazer um jejum e Deus vai me dar um dom. Ah, eu vou buscar a Deus em oração e Deus vai me presentear. Não, dom não é recompensa. Dom não é algo que você conquista. Essa era a palavra. Dom é presente, é dádiva de Deus. A palavra dom, portanto, vem de carisma. Isso nos mostra que não vem pelo mérito. E quando a gente reconhece a graça como um presente de Deus, como aquilo que nós mais precisamos, e como nós já falamos de graça aqui nesse tempo, né? Quando nós reconhecemos que a graça de Deus alcança a igreja, nós podemos adorar com tudo que temos. O primeiro passo para a adoração por meio dos dons é reconhecer que aquilo que Deus me deu não vem da minha capacidade, mas vem do Senhor. Irmão, você canta muito bem? Bom, eu ainda tenho as minhas dúvidas se cantar ou tocar um instrumento é dom. Para mim isso é mais habilidade. Mas você tem um dom, como o texto bíblico já nos mostra várias formas de dons, nós vamos falar disso daqui a pouco. Não ache que você tem esse dom porque você é bom o suficiente. Não ache que você merece aquilo que Deus te deu. Não, Deus te presenteou de graça com esse dom para que você possa servir a igreja. Usar do dom para o benefício próprio sem servir a Deus, servindo a igreja, é um egoísmo imenso. A adoração, ela começa quando a gente entende que servir é uma responsabilidade nossa, que nós fazemos com gratidão, porque recebemos a graça, porque a graça nos alcançou. Se a graça me alcançou, eu posso alcançar a vida de outra pessoa com os meus dons. Então, adorar a Deus com os nossos dons é reconhecer a graça de Deus, é lembrar que Ele é quem nos dispensou esses dons. Conta-se que Agostinho, quando viu um homem orgulhoso do seu talento, do seu dom, ele disse: lembra-te que o que tens de bom vem de Deus. O que tens de ruim é seu mesmo. Aquilo que nós temos de bom vem do Senhor. Tiago vai dizer isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Tudo que temos de bom é presente de Deus. Você tem um dom, louvado seja Deus, foi Deus que te deu. Reconheça isso. Você já foi grato a Deus pelo seu dom? Olha o que a gente faz. Geralmente a gente não é grato a Deus pelos nossos dons. Geralmente a gente é grato a Deus pelo que a gente faz com os nossos dons. A gente precisa ser grato a Deus pelo Deus que nos deu a graça, pela graça que nos alcançou. Reconheça, em primeiro lugar, que o seu dom é um presente de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos adorar a Deus entendendo que a forma de fazermos isso é servindo com fidelidade. E agora eu queria passar pelo texto de uma forma mais clara, porque aqui nós temos, a partir do versículo 6, alguns dons. A Bíblia, ela mostra dons em várias listas. Aqui Romanos 12 é uma lista, mas 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, também tem dons, listas de dons. Dons que nós precisamos usar com ordem e amor, dons que Deus nos deu como expressão da sua graça. E aqui Paulo vai destrinchar um pouco sobre esses dons. Nós não temos muito tempo, mas aqui eu queria destacar uma forma de sermos fiéis ao Senhor através do nosso serviço. O versículo 6 diz assim: se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Versículo 7, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Vamos parar por aqui por enquanto. Aqui há 3, portanto, dons importantes que nós precisamos servir a Deus com fidelidade. E eu percebo que ao fazermos o exercício desses dons com fidelidade, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja é abençoada. Primeiro deles, profecia. A palavra aqui usada significa proclamar uma palavra inspirada pelo Espírito.
E não é uma profecia autônoma. Não ache você aqui que o texto está dizendo que o dom de profecia é você prever o futuro. Olhar para o futuro e dizer, olha, assim como os profetas do Antigo Testamento, eu estou profetizando sobre a sua vida, que vai ser um tempo bom, que você vai ter bênção, que... Bom, gente, qualquer um pode fazer isso, não pode? Eu posso olhar para a sua vida e vou dizer, ó, eu estou vendo um pouco de sofrimento em sua vida. Todo mundo tem um pouquinho de sofrimento. Olha, tá vindo aí um tempo bom, Mateus. E tá mesmo, hein, Mateus? Mateus e Eixo estão grávidos, gente. E eu nem preciso do dom de profecia para falar isso. Por quê? É claro, a gente sabe. Queridos, é um tempo em que a gente pode usar da palavra profecia para falar qualquer coisa. Mas o texto está nos ensinando que essa profecia, ela não é desligada da Escritura. O dom de profecia é quando eu anuncio a fé apostólica, a fé fundamentada na palavra. Quando Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12 sobre profecia, o dom de profecia deve ser acompanhado conforme ele texto, segundo a proporção da... Não é que está escrito aí? Segundo a proporção da fé. Não se refere aqui à capacidade de prever o futuro, mas de comunicar a verdade da palavra. Então, profetizar é proclamar a palavra. Profetizar é dizer com coragem o que a Escritura diz. Quando eu exerço o dom da profecia, eu estou proclamando o que a palavra diz, segundo essa proporção da fé, em harmonia plena com a nossa doutrina, em harmonia plena com a medida de fé que Deus concede a cada um de nós. Então, esse dom, ele não é um dom que inventa, que exagera, que força, mas é um dom que fala sobriamente. O dom da profecia, ele fala dentro da capacidade dada por Deus. Ele é um dom sóbrio, um dom que protege a igreja. Deus precisa de profetas na igreja. Deus precisa de profetas na igreja. Quais são esses profetas? Profetas que protegem a igreja de abusos de poder. Profetas que protegem a igreja de manipulações da palavra de Deus, de subjetivismos. Profetas que dizem, assim está escrito. Esses são os profetas que a Bíblia São Silvano precisa. E eu oro para que se levantem, para que Deus dê esse dom. Esse eu oro muito. Há um outro dom, versículo 7 aí, né? Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E a palavra de ministério é a palavra diaconia, que fala de um serviço prático. Geralmente, quando falamos de diaconia, nós logo pensamos no ofício da Igreja Batista do diácono. A PIB São Silvano ainda não tem diáconos eleitos, mas vai ter. Agora, é preciso perceber que essa raiz da palavra, o ministério, dediquemos ao ministério, não significa naturalmente que aqui está restrito aos diáconos que são eleitos pela igreja. Todos temos a possibilidade de servir. Paulo está falando aqui do dom de serviço, daquela pessoa que expressa o seu serviço em diversas áreas, que presta assistência, que cuida daquele que está precisando, que é hospitaleiro, que visita. Olha só, temos aí um grupo maravilhoso de mulheres que visitam. Toda terça-feira ou segunda, depende da semana, se levantam e fazem visitas. Você sabia disso? Eu acompanho essas mulheres quando eu consigo. Um grupo que visita, elas estão no ministério. Mas também não é só isso, aqueles que prestam apoio aos vulneráveis, aqueles que prestam apoio logístico nos eventos. Eu fiquei extremamente feliz quando eu vi ontem aqui a representação de 8 igrejas da nossa associação num evento da Juba Vale, e tinha jovem aqui da igreja servindo, trazendo água, levando coisa. Serviço, ministério, trabalho manual ou de organização.
mas de alguma forma, servindo. Meus irmãos, quem serve nas coisas que são ditas pequenas, também está adorando. Quem serve por trás dos bastidores, quando ninguém vê, também está adorando. A nossa igreja tem muitos trabalhos por trás dos bastidores, que ninguém vê. Quando eu visito uma pessoa, eu não vou sair tirando foto, expondo a intimidade da casa da pessoa e postando na internet para os outros verem. Eu não estou nem aí para isso. Quando a gente cuida de alguém, a gente não põe o holofote, mas esse trabalho também é ministerial. Também acontece. Ou seja, o foco do ministério, se é ministério, dediquemos ao ministério, o foco não é glamour, o foco não é holofote, o foco é que é dedicação. Quem tem esse dom de ministério é aquele que põe a mão na massa, que trabalha. Irmãos, como tem trabalho, mão na massa. Que Deus levante pessoas que se servem, mesmo sabendo que o seu serviço às vezes não vai ser visto, que o serviço vai ser silencioso. E aquilo que você vai fazer, talvez ninguém vai dizer, nossa fulano, ó, parabéns. Às vezes não, a maioria das vezes não. Mas que Deus levante homens e mulheres fiéis ao Senhor no serviço. Amém ou não? Ah, tá. E o último que eu queria destacar nesse ponto é o ensino. Ensinar exige, portanto, zelo e dedicação, diz o texto. O que ensina, dedique-se ao ensino. O dom de ensino é muito mais do que saber. O dom de ensino não é dado àquele que sabe muito, que tem muito conhecimento. Nossa, fulano conhece demais. Ele sabe muito da Bíblia, ele tem o dom. Não. O dom de ensino é aquele que consegue, com o conhecimento que tem, passar. Com o conhecimento que tem, ensinar. Esse dom é muito importante na igreja, o dom de ensino. Nem sempre só o pastor ensina na igreja. Os professores da escola bíblica dominical, eles ensinam, devem, portanto, ter esse dom. Aqueles que lideram pequenos grupos, que ensinam, que cuidam, pastoreiam, também perpassam um pouco esse dom. Portanto, irmãos, aqui é uma inferência natural do texto. O que ensina, dedique-se ao ensino. Ou seja, é natural, permanece fiel naquilo que Deus deu. Então, se você é alguém que ensina, se concentre, se aprofunde, se esmere. Eu fico feliz de vez em quando alguns me mandam cursos. Pastor, o que o senhor acha desse curso aqui? Maravilhoso, irmão, faça. Ah, esse aqui não é tão bom não, toma cuidado com esse aqui. Por quê? Eu quero me esmerar no meu dom, eu quero desenvolver, eu quero dedicar ao ensino. Que Deus, portanto, nos ajude a ter pessoas que servem mais e brilham menos. Esse deve ser o nosso serviço. E eu termino com o versículo 8, porque aqui o versículo 8 tem mais 4 dons, e eu não queria dedicar tanto tempo mais por conta do nosso contexto hoje, que está um pouco com o tempo reduzido. Mas aqui Paulo nos ensina que nós podemos adorar a Deus com os dons que Ele nos deu, praticando o amor no serviço. Aqui, os 4 dons são dons de amor, que perpassam o amor. Olha só o versículo 8. O que exorta, não é isso? Faça com dedicação. Exortar precisa amar. Você não exorta alguém, você não corrige alguém de forma rude. Você não corrige alguém na igreja de forma litigiosa. Você corrige com zelo, com ternura, com cuidado. Existe esse dom que é maravilhoso. Existem pessoas que Deus parece que deu mesmo esse dom assim de, olha, quando precisa chamar atenção, quando precisa exortar, sabe exatamente a palavra que diz. O que exorta, faça-o com dedicação. Exortar é um dom que exige amor, porque não é dar opinião. Fulano, eu acho que você devia... Não, exortação não é eu acho. Exortação é, meu irmão, com muito amor ao Senhor, eu quero te dizer, segundo a palavra, você precisa agir assim. Exortar precisa de amor, porque você precisa exortar com a palavra, com amor ao Senhor e com amor ao próximo. Exortação.
Que Deus livre a gente de opiniões. Eu não quero saber das opiniões alheias, eu quero saber do que a palavra diz. E que Deus dê pessoas com um coração amoroso de poder dizer: meu irmão, com muito amor ao Senhor e com amor à sua vida, corrija a sua vida, corrija o seu caminhar, tome cuidado com isso. Exortar é a capacidade de orientar, de consolar com amor ao Senhor e com amor aos nossos irmãos. Outro dom que precisa de amor, versículo 8 aí, o seguinte: o que contribui, faça com generosidade. Irmãos, contribuir tem a ver sim com a nossa generosidade nos dízimos e nas ofertas. Mas não apenas nisso, em tudo. Contribuir não é só doar bens, mas é doar tempo, é cuidar das pessoas, é contribuir com o outro, contribuir com o serviço. O texto diz, então, se eu quero contribuir, eu preciso fazê-lo com generosidade. Aquele que tem um coração avarento não consegue contribuir. A pessoa que ainda não entendeu que tudo que tem foi o Senhor que deu, ainda não consegue contribuir. Aquele que ainda não entendeu que o que Deus colocou no seu bolso ou no seu banco não foi fruto do seu trabalho, mas porque do Senhor é a terra e da sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor, portanto Ele te deu, não consegue contribuir. Contribuição exige a capacidade de repartir com generosidade, sem buscar reconhecimento, sem buscar barganha. Precisa amar demais para poder contribuir. Tudo isso que você está vendo aqui à frente, que nós passamos 2025 construindo, sobretudo essa estrutura física, foi por conta das contribuições. Tudo que você vê aqui nesse templo que está erguido é por conta das contribuições. As cestas básicas que nós entregamos durante a semana, contribuições. Os missionários que nós sustentamos no estado, no Brasil e no mundo, contribuições. O ministério infantil que nós queremos a partir do ano que vem reformar, como é que a gente vai fazer isso? Contribuição. Mas só vamos conseguir fazer se você amar essa igreja e amar o Senhor. Se você ainda não ama, por favor, não faça. Se você ainda não tem a capacidade de Deus de compartilhar, de generosamente contribuir, não faça. Mas se Deus já te deu esse privilégio, se alegre em poder suprir a necessidade do outro e suprir a necessidade da igreja. Outros dons, e eu termino com esses dois: presidir e exercer misericórdia. Presidir. O que preside, faça com o que, gente? Zelo. Com zelo. Liderar é um ato de responsabilidade. Deus não dá o dom de presidir para todo mundo. Nem todo mundo vai ser presidente. Nem todo mundo vai presidir, vai governar. Nem todo mundo vai liderar. Deus cobra essas pessoas mais. Deus exige mais dessas pessoas. O dom de presidir é uma capacidade que é Deus que dá para aqueles que querem, ou que Deus mesmo deseja, na realidade, não querem não. Não querem não. Deus deu a capacidade de organizar, de zelar, de liderar, de influenciar, de conduzir a igreja ou um ministério num propósito, buscando a glória de Deus. Precisa amar demais para querer liderar, viu, irmãos? Precisa amar demais, porque às vezes a gente está amando uma pessoa que a gente insiste com ela, que a gente cuida dela, que a gente visita ela e ela trai a gente. Existe. Acontece nas melhores igrejas, acontece nas melhores famílias, existe. Tem que amar muito, tem que ser um amor como um amor desprendido de Cristo, um amor incondicional. E exercer misericórdia, que é cuidar daqueles que precisam, cuidar dos que sofrem, dos que precisam de um coração cuidado. E tudo isso no dom supremo do versículo 9, irmãos. Vamos ler junto o versículo 9. O amor seja... Meu Deus do céu, vamos novamente. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. O dom mais precioso.
E tudo desemboca nele, é o amor. Essa é a essência da nossa adoração, servir por amor, não por recompensa. Eu sirvo porque eu amo, não porque eu quero ser o centro. Eu coloquei esse texto aqui, quero ler com você para encerrar essa mensagem. O ano passado, quando eu sonhei essa mensagem, eu vi esse texto, ano passado não, começo desse ano. Tiago Grulha é alguém que eu amo as músicas dele, os textos que ele escreve. Ele escreveu algo sobre a nossa forma de servir com os dons, eu achei maravilhoso. Se te colocarem em um pedestal desse, lugar de serviço não é em pedestal desse. Se te derrubarem com desprezo, levante. Se te aplaudirem com devoção, de quem é a glória? Dê toda a glória a Deus. O aplauso não é para você. Quando a gente está cantando e aplaude aqui no final de uma canção, não é para quem está tocando, a gente está aplaudindo o Senhor. A glória é dele. Sempre será. Se te ignorarem no dia da sua maior entrega, lembre-se que Deus sorri para você. Se te oferecerem os reinos, não se prostre. Se te chamarem para servir, olha só, ajoelhe-se para lavar os pés dos cansados. Se te abrirem muitas portas, não seja egoísta, hein? Traga outros para dentro. Se te deixarem do lado de fora, louve ao Cristo que nasceu em uma manjedoura, porque não havia lugar nas hospedarias. Tudo passa muito rápido. Saiba viver cada estação com sabedoria. Eu oro para que essa igreja saiba viver a estação de hoje. E que nós possamos adorar ao Senhor com os nossos dons, servindo uns aos outros, com os dons que Deus nos deu. Amém? Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nesse momento, eu queria pedir a você que fizesse uma autoanálise sobre como você está servindo a igreja, sobre como você está diante de Deus. Se você tem pecado nessa área do serviço, peça perdão hoje, de olhos fechados. Se você está aqui incomodado diante de Deus, é que você possa servir mais. Esse é o momento de você clamar a Deus sobre isso, em nome de Jesus. Quero te dar um tempo para você orar. Pai, nós queremos clamar ao Senhor sobre a nossa igreja, pedindo que o Senhor nos ajude a adorar o Senhor com os nossos dons, aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso. Que o Senhor cuide de nós e da nossa igreja para que possamos exercer os dons, reconhecendo que tudo é uma graça do Senhor. Que possamos exercer os nossos dons como uma demonstração da nossa fidelidade ao Senhor. E que nós possamos exercer os nossos dons com amor ao Senhor e aos nossos irmãos. Nos ajude a, como igreja, sermos cada vez mais uma igreja que serve uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você que veio preparado para esse momento da ceia, você que é um membro dessa igreja, batizado, ou batizado em qualquer outra igreja evangélica, que se coloque em pé, nós vamos participar da ceia do Senhor. Queria convidar a Paula e o Patrick para me ajudarem a entregar a ceia, e eu vou pedir por gentileza o Patrick e a Sara que me ajudem a entregar a ceia também, por favor. Enquanto nós cantamos, você receberá os elementos, em nome de Jesus. Digno de glória, louvor
elementos, pode falar que a gente vai até você. Todos receberam? Então vamos orar. Pai, nós queremos em primeiro lugar agradecer o Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos deu. Vida eterna em Cristo Jesus, meu Deus, a Tua palavra nos ensina a praticar esse momento com discernimento, a analisarmos a nós mesmos e percebermos se há algum caminho mau. Nessa hora nós clamamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas, pelas vezes em que nós, por omissão, por comissão também, falhamos ao Senhor. Nós pedimos perdão pelas nossas vidas e clamamos que o sangue de Jesus purifique. Pai, nessa hora nós agradecemos ao Senhor pelo sacrifício do Seu Filho Jesus naquela cruz. Sacrifício que pôde, ó Deus, trazer para nós vida eterna, trazer para nós a possibilidade da presença do Teu Santo Espírito em nós. Espírito esse que nos une e nos faz um nessa manhã. Ó Deus, nós com muita gratidão clamamos ao Senhor, que o Senhor olhe para nós nessa manhã, nos abençoando, nos dando a Tua presença dia após dia, a capacidade de suportar as tentações, suportar, ó Deus, as dificuldades, de vencer o pecado, de vencer, ó Deus, os desafios, porque a Tua presença é real nas nossas vidas. Nós não duvidamos, nós clamamos ao Senhor com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Tomamos todos em memória do Senhor. Bebamos todos em memória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode se assentar por um instante. Nós temos tido uma prática muito linda de oração. E eu queria... Você sentado por quê? Eu preciso de vocês aqui. Eu queria fazer a entrega agora de alguns pães. Nós chamamos de pão da comunhão. O que é o pão da comunhão? É pão, gente. Você pode comer no café. Não tem uma benção aqui, não. É pão. Entendeu? Pão mesmo. Pode partir, passar manteiga, passar geleia. É pão. Tá? Mas o que esse pão simboliza? Nós estamos orando por você. Nós estamos orando por você. Eu queria pedir a Sara que levasse ali ao Gilmar e a Graciele e toda a família. Por favor, fiquem de pé. Nós vamos orar por vocês esse mês. Queria pedir por gentileza a Paula que levasse a membro mais experiente da nossa igreja, que é a irmã Francisca, que está ali. Eu pedi à irmã Francisca que fique em pé. Irmã Francisca é a membro mais experiente da nossa igreja. 90 anos. Estamos orando pela vida da irmã Francisca. Vamos orar também, por gentileza, Patrick, pela Grazi e pelo Fernando. Deus abençoe vocês. O Fernando está ali escondido no Santo dos Santos ali. Mas nós vamos orar por você, Fernando. Queria pedir ao Patrick que levasse a Sandra e a Persília, família muito preciosa. Nós vamos orar por vocês também, toda a família. Fica de pé, por favor. E agora a Sara levar, por favor, a Elzira e ao Ismael, família querida, muito amada por nós. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar por vocês. Amém? Todos em pé, vamos encerrar o nosso culto, celebrando o Senhor com mais uma canção. Eu te espero hoje, às 19 horas. Nós vamos estar juntos aqui, na nossa série de mensagens, um culto abençoado, em nome de Jesus. Te espero hoje. Que Deus te abençoe.
minha vida.